Você não sente falta dela. Você sente falta de quem você era antes de começar a implorar. Esse é o segredo que ninguém tem coragem de te contar. A maioria dos vídeos sobre relacionamentos vai te ensinar a joguinhos, a fingir desinteresse, a fazer ela se arrepender, mas isso não é liberdade, é só um outro tipo de prisão. Quando você passa semanas fingindo que não liga, checando se ela viu suas stories, calculando cada resposta, você não está vencendo o jogo. Você está perdendo a si mesmo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Não como destruir ninguém, não como fazer ela se arrepender, mas como você reconquista o controle da sua própria mente para que nenhuma mulher, nenhum relacionamento, nenhum silêncio possa te desmoronar. Isso vai ser profundo. Isso vai ser honesto. E provavelmente vai ser o vídeo mais desconfortável que você vai assistir esse ano. Porque eu vou te mostrar coisas sobre você mesmo que você prefere não admitir. Mas se você ficar até o final, você vai sair diferente. Então senta, respira e vamos começar. Vamos começar pelo começo. Pela razão pela qual você está assistindo esse vídeo agora. Provavelmente você passou por algo que te deixou completamente desorientado. Uma separação, um silêncio, uma indiferença que veio do nada. E agora você está tentando entender o que aconteceu, por que ela fez o que fez e, principalmente, o que você pode fazer para que isso não te destrua. E é aqui que a maioria dos homens erra. Eles focam no comportamento dela. Gastam energia tentando decifrar as motivações dela, tentando prever o que ela vai fazer, tentando encontrar uma brecha para reconquistá-la, ou pelo menos fazer ela sentir o mesmo vazio que ele sente. E enquanto você faz isso, você está cedendo o controle da sua vida para alguém que não está mais nela. Você não percebe, mas toda vez que você abre o celular para ver se ela mandou mensagem, toda vez que você reinterpreta uma frase que ela disse meses atrás, toda vez que você cria cenários de como seria se vocês voltassem, você está doando sua energia, sua atenção, seu tempo para uma pessoa que escolheu não estar mais presente na sua vida. Essa é a parte que ninguém fala com você. Não. É sobre ela. Nunca foi sobre ela. É sobre o que aconteceu dentro de você quando ela decidiu ir embora. Porque quando alguém te abandona, o que realmente morre não é o relacionamento. É a versão de você que existia dentro daquele relacionamento. Você tinha uma identidade atrelada a estar com ela, a ser desejado por ela, a ser escolhido por ela. E quando ela foi embora, não foi só ela que saiu. Foi a pessoa que você se tornou ao lado dela. E agora você está perdido. Não porque a ama tanto assim, mas porque não sabe mais quem você é sem ela. Esse é o primeiro golpe que a separação dá. Não é a perda da pessoa, é a perda de si mesmo. Todo mundo já te disse a mesma coisa. Não liga, segue em frente, ela não merece. E talvez ela não mereça mesmo. Mas o problema é que você não consegue. E sabe por quê? Porque o conceito de não ligar, que a maioria das pessoas ensina, é completamente errado. Eles te dizem para ignorar, para fingir que não sente, para trancar ela nas redes e esperar. E isso não funciona por uma razão muito simples. Fingir. Desinteresse ainda é estar interessado. Quando você abre mão de enviar aquela mensagem, mas passa horas pensando em como seria se enviasse, você não está sendo forte. Você está apenas represando uma emotions que continua te controlando por dentro. O verdadeiro silêncio não é externo, é interno. Tem uma diferença enorme entre não responder e não se importar. A primeira opção é uma máscara. Você está calado, mas por dentro está gritando. Você está esperando ela notar que você parou de tentar, esperando que ela sinta falta da sua atenção, esperando que ela volte. Isso não é paz. Isso é guerra disfarçada de indiferença. E a mulher que te manipulou uma vez, ela percebe quando sua calma é forçada. Ela consegue sentir a energia de desespero por trás do silêncio, e nada satisfaz mais uma pessoa movida por ego do que perceber que mesmo quando você finge não ligar, você ainda está ligando demais. Então, antes de continuar qualquer estratégia, de reconquista ou vingança, você precisa fazer uma pergunta brutalmente honesta para si mesmo. Eu realmente me importo com ela ou eu me importo com a validação que ela me dava? Essa pergunta é o divisor de águas. Porque se a resposta for eu me importo com ela, então você precisa refletir se esse sentimento é real ou se é apenas o apego ao conforto, ao hábito, à identidade que você construiu ao redor dela. Mas se a resposta for eu me importo com a validação que ela me dava,
então você finalmente encontrou o problema. E o problema não é ela. O problema é que você colocou o seu valor nas mãos de outra pessoa. E enquanto você não resolver isso, cada mulher que passar na sua vida vai ter o poder de te destruir, porque você terceirizou a sua autoestima. Você já reparou que quanto mais você tenta esquecer, mais você lembra? Que quanto mais você se promete que não vai olhar as redes sociais dela, mais você acaba fazendo isso às 3 da manhã? Não é fraqueza sua, é neurociência. E é importante que você entenda como isso funciona, porque quando você sabe o que está acontecendo no seu cérebro, você consegue interromper o ciclo ao invés de ser arrastado por ele. Existe um fenômeno chamado efeito de interoperabilidade emocional. Basicamente, o seu cérebro cria associações profundas entre certos gatilhos e respostas emocionais. Quando você vivia com ela, determinados momentos, lugares, músicas, cheiros, tudo isso ficava conectado com a presença dela, com a dopamina, que o seu cérebro liberava quando vocês estavam juntos, quando ela te desejava, quando ela te escolhia. E agora, mesmo que você queira racionalmente seguir em frente, essas associações não foram apagadas. Pelo contrário, agora que ela se foi, o seu cérebro está em modo de privação. Ele quer aquela dose de dopamina que estava acostumado a receber. E como ela não está mais presente, ele começa a buscar em outros lugares. Ele te faz lembrar dos momentos bons, romantizar o que era a relação, minimizar os problemas, criar uma versão dela que talvez nunca tenha existido de verdade. Esse é o mecanismo que mantém você preso. Não é amor, é vício. E assim como qualquer vício, quanto mais você alimenta, mais forte ele fica. Cada vez que você olha a foto dela, cada vez que você relê as mensagens, cada vez que você pergunta para os amigos como ela está, você está reforçando a conexão neural que te prende a ela. E a indústria de relacionamentos que existe por aí, ela sabe disso. Eles vendem a ideia de que você precisa reconquistá-la, que existe uma técnica secreta, uma mensagem que vai fazer ela voltar. E você compra porque você está desesperado para matar a dor. Mas o que eles não contam é que essa busca pela reconquista te mantém preso no ciclo. Você não está tentando superar ela. Você está tentando conseguir mais daquela dose que o seu cérebro ainda precisa. A saída não é buscar a reconquista. A saída é quebrar o ciclo de privação. E isso é feito de uma forma contraintuitiva. Você não para de querer a dopamina. Você não tenta ser forte e ignorar a vontade. Você reconhece a vontade. Você aceita que ela está lá. E você redireciona a sua atenção para algo que realmente te constrói. Pode ser exercício físico, pode ser um projeto novo, pode ser desenvolver uma habilidade. Pode ser simplesmente passar tempo com pessoas que genuinamente se importam com você. Não é sobre ocupar o tempo para não pensar nela. É sobre investir energia em algo que devolve para você algo real. Porque o exercício liberta endorfina. O projeto cria progresso. Real. A convivência com pessoas que te valorizam restabelece a sensação de pertencimento que o seu cérebro estava buscando em vão através dela. Agora vamos para o conceito mais importante deste vídeo: a distinção entre ego, vaidade e autoestima. Porque se tem uma coisa que confunde a maioria dos homens, é saber a diferença entre esses três conceitos. E quando você não sabe a diferença, você acaba alimentando o errado e destruindo o que deveria estar protegendo. Vamos começar pelo ego. O ego é uma construção social. Ele não existe isoladamente. Ele precisa de fanxi, precisa de reação, precisa de validação externa para existir. Quando alguém te elogia, o ego inflama. Quando alguém te ignora, o ego murcha. O ego é como um espelho que só funciona quando tem alguém do outro lado olhando para ele. Sem essa reflexão, o ego não tem onde se apoiar e começa a desmoronar. Por isso que pessoas com o ego inflado são tão frágeis, porque toda a aparente confiança que elas demonstram é, na verdade, dependência disfarçada. Elas precisam que o mundo confirme o seu valor constantemente, e qualquer sinal de que o mundo parou de confirmar isso as coloca em pânico. Agora a vaidade é um pouco diferente. A vaidade é uma subset do ego. Ela está especificamente ligada à aparência, ao desejo sexual, à capacidade de atrair. A mulher vaidosa não está necessariamente buscando qualquer tipo de validação. Ela está buscando ser desejada, ser admirada, ser percebida como atraente.
E quando essa admiração desaparece, a vaidade entra em colapso da mesma forma que o ego. A vaidade precisa de palco, precisa de audiência, precisa de pessoas olhando e confirmando que ela é desejável. Quando ninguém olha, a vaidade some. E então, nós chegamos na autoestima. A autoestima é completamente diferente. A autoestima não depende de reflexo nenhum. A autoestima é silenciosa. Ela existe quando ninguém está olhando, quando ninguém está confirmando, quando não tem plateia. Uma pessoa com verdadeira autoestima pode ser rejeitada, pode ser esquecida, pode ser humilhada publicamente, e ainda assim vai se levantar e seguir em frente, porque o valor dela não está no julgamento dos outros. A autoestima vem de dentro. Ela se constrói através de ações consistentes que você realiza ao longo da vida, que provam para você mesmo que você é capaz, que você é confiável, que você tem mérito próprio. E agora vem a parte crucial que você precisa entender. A maioria das pessoas, quando se sente abandonada, tem o ego ferido. Não a autoestima. O ego é a coisa barulhenta que precisa ser alimentada. E quando alguém que alimentava o seu ego decide ir embora, o que sobra é um buraco enorme, uma sensação de vazio, uma dor que parece insuportável. Mas essa dor não é prova de que você amava essa pessoa. É prova de que você estava dependendo dessa pessoa para manter o seu ego funcionando. E quando ela foi embora, o seu ego ficou sem combustível. Isso não te torna fraco. Isso te torna humano. A maioria das pessoas constrói a vida inteira em cima do ego. Elas organizam suas decisões em torno de como os outros vão reagir, o que os outros vão pensar, como elas vão ser percebidas. E quando a validação some, tudo desmorona. Mas a pessoa que consegue distinguir entre ego e autoestima, que consegue proteger a sua autoestima enquanto não alimenta o ego, essa pessoa se torna imune. Não importa quem saia da vida dela, não importa quem a abandone, ela continua de pé, porque o valor dela não estava naquela pessoa. Agora vamos falar sobre o fenômeno que todo mundo quer entender. O poder real do silêncio, mas não do silêncio, que é vingança. Não do silêncio que é calculado, não do silêncio que você está usando como arma para ferir alguém. Vamos falar do silêncio que é genuíno. O silêncio que vem de dentro, de um lugar onde você realmente não precisa mais daquela pessoa na sua vida. A diferença entre esses dois tipos de silêncio é a mesma diferença entre um homem forte e um homem arrogante. O homem arrogante também fica em silêncio às vezes, mas por dentro ele está gritando, está esperando que o outro perceba o quanto ele está bem sem ele, está desejando que o outro sinta dor. Isso não é força. Isso é ressentimento represado. O homem genuinamente em paz não está esperando nada. Ele não está tentando provar nada. Ele simplesmente segue em frente porque o Anqianzu é o que faz sentido para ele, não porque ele quer ensinar uma lição para alguém. Quando você atinge esse estado, algo interessante acontece. Não é que você se torna indiferente no sentido frio da palavra. Você ainda sente, ainda se importa com pessoas, ainda é capaz de amar. Mas você não precisa. Você não depende da reação de ninguém para se sentir inteiro. E isso é o que realmente desarma qualquer tentativa de manipulação. Não porque você está fazendo de propósito, mas porque a pessoa manipuladora precisa de reação para se sentir no controle. Ela precisa que você fique irritado, que você demonstre dor, que você tente reconquistá-la. Cada uma dessas reações alimenta o ego dela, confirma que ela ainda tem poder sobre você, que você ainda está preso. Mas quando você não reage, não porque você está fingindo, mas porque você genuinamente não está mais naquele lugar, o jogo dela não funciona. E quando o jogo não funciona, ela é forçada a encarar algo que o ego nunca quer encarar, a própria irrelevância. Isso não é sobre machucar ela, isso é sobre parar de se machucar. Porque enquanto você está reagindo, você está se mantendo preso. Cada mensagem que você envia, cada provocação que você cai, cada vez que você reinterpreta o silêncio dela procurando significado, você está investindo energia emocional em algo que já acabou. E essa energia deveria estar sendo investida em você, na sua vida, nos seus objetivos, no seu crescimento. Mas quando você está obcecado com a reação dela, com o que ela está pensando, com o que ela vai fazer, toda a sua energia vai para o passado.
E o resultado é que quando você finalmente consegue superar o relacionamento, você percebe que perdeu meses, talvez anos, sem construir nada de valor para a sua própria vida. Agora vamos falar sobre manipulação. Especificamente, os sinais de que alguém está tentando manipular você e como você pode se proteger sem entrar no jogo. Porque nem toda pessoa que te abandona é uma manipuladora. Algumas pessoas simplesmente não são compatíveis, ou passam por momentos difíceis, ou tomam decisões que não têm nada a ver com você. Mas tem pessoas que sim, sistematicamente usam táticas emocionais para manter você em um estado de dependência. E é importante que você saiba identificar isso. O primeiro sinal é a inconsistência. A pessoa te aproxima e te afasta repetidamente. Quando você está se afastando, ela reaparece com mensagens carinhosas, com demonstrações de interesse. Quando você começa a se aproximar de novo, ela volta a ser fria, distante. Esse ciclo de aproximação e afastamento é projetado para manter você em um estado de incerteza crônica. Você nunca sabe onde está com ela, e essa incerteza te mantém investindo energia mental, pensando nela, tentando decifrar o que está acontecendo. Esse é o ciclo que gera a obsessão. Não é amor, é addiction. O segundo sinal é a culpa invertida. Quando você tenta conversar sobre um problema, ela transforma a conversa de tal forma que você termina se desculpando. Quando você expressa uma necessidade, ela faz você se sentir egoísta por ter essa necessidade. Quando você questiona o comportamento dela, ela te faz acreditar que o problema é você. Se você sai de uma conversa se sentindo culpado por ter trazido um assunto, esse é um sinal vermelho. Comunicação saudável permite que ambos expressem necessidades, sem que um se sinta menor que o outro. O terceiro sinal é o isolamento. Pessoa trabalha para te afastar de pessoas que são importantes para você. Pode ser sutil, fazendo comentários negativos sobre seus amigos, sobre sua família, criando conflitos com pessoas próximas. O objetivo é que você fique cada vez mais dependente dela emocionalmente, porque à medida que você perde outras conexões, ela se torna a única fonte de validação que você tem. E quando ela decide ir embora ou ameaçar ir embora, você está completamente sozinho. O quarto sinal é o uso estratégico de outras pessoas. A manipuladora pode mencionar que outras pessoas a estão interessando, pode flertar abertamente na sua frente, pode te deixar ver mensagens de outros homens. Isso é projetado para ativar o seu ciúme, para te fazer competir pela atenção dela, para te lembrar que você precisa se esforçar mais para manter ela interessada. E quando você cai nessa armadilha, você está essencialmente concordando com a premissa de que você precisa provar o seu valor para ela. Você está aceitando que ela tem o direito de te fazer competir pela atenção dela. Se você reconhecer algum desses padrões na sua história, a primeira coisa que você precisa entender é que não é sua culpa. Mas a segunda coisa é que enquanto você continuar nesse ciclo, você não vai conseguir se recuperar, porque o ciclo é projetado para te manter preso, e a única forma de sair é reconhecer que você merece algo melhor e fazer a escolha consciente de não aceitar menos do que isso. Uma das habilidades mais importantes que um homem pode desenvolver é a capacidade de andar em silêncio sem rancor. Isso é diferente de fingir que está tudo bem. É diferente de engolir a dor e sorrir. É algo muito mais profundo. O silêncio sem rancor acontece quando você olha para trás e não sente mais nada. Não sente raiva, não sente vontade de vingança. Não sente a necessidade de provar que você está melhor sem ela. É um lugar onde a história simplesmente não ocupa mais espaço na sua mente. Porque você construiu uma vida tão significativa que o passado virou apenas uma nota de rodapé. Para chegar lá, você precisa passar por um processo. Primeiro, você precisa sentir. Você precisa deixar a dor existir, sem fugir dela, sem reprimir, sem disfarçar. Isso é counterintuitivo, porque a maioria dos homens foi condicionada a acreditar que demonstrar dor é fraqueza. Mas a verdade é que fugir da dor só estende o sofrimento. Você precisa enfrentar a dor de frente, permitir que ela passe por você e trusted que você vai sobreviver, porque você vai. Depois vem o processamento. Isso envolve olhar honestamente para o que aconteceu, sem romantizar o passado nem demonizar a outra pessoa. Não foi tudo ruim,
Mas também não foi tudo bom. A relação tinha problemas, e a pessoa tinha falhas, e você também tinha. Você pode ter cometido erros ou não ter, comete erros. Mas no final das contas, ela tomou uma decisão e você precisa respeitar essa decisão, mesmo que ela tenha te machucado. Não porque ela merece respeito, mas porque você merece paz. E então vem a reconstrução. Você começa a construir uma vida que não depende dela. Você reinveste no seu trabalho, nos seus inúmeros hobbies, nos seus relacionamentos genuínos. Você descobre coisas sobre você mesmo que não sabia, porque quando você está preso em um relacionamento, você não tem espaço para explorar. Você se torna a versão de você que sempre quis ser, mas que nunca teve coragem de buscar. E quando você olha para trás, você percebe que a dor que você sentiu foi na verdade o preço da libertação. Agora vou te dar uma distinção importante. Nem todo silêncio é a mesma coisa. Tem uma diferença crucial entre andar em silêncio, porque você escolheu seguir em frente, e andar em silêncio porque você está punindo alguém. O silêncio como punição é ainda uma reação. É uma forma de dizer, eu estou Bullman, eu estou mostrando para você o que você perdeu. É vingança disfarçada, e enquanto você está nessa postura, você ainda está organando a sua energia emocional ao redor daquela pessoa. Você está construindo a sua identidade em cima de como ela te tratou e como você está te fazendo pagar por isso. Isso não é liberdade, é uma prisão diferente. O silêncio genuíno não tem agenda. Ele não está tentando causar efeito nenhum. É simplesmente o resultado natural de você estar em outro lugar, de você ter outras prioridades, outras conexões, outra vida. Quando alguém te pergunta por que você não falou com ela, você não tem uma resposta elaborada pronta. Você simplesmente não tinha nada a dizer, porque não havia nada que precisasse ser dito. E isso é liberdade de verdade. A forma de saber se o seu silêncio é punição ou liberdade é simples. Pergunte a si mesmo, se ela voltasse amanhã, me pedindo desculpas, me querendo de volta, eu ficaria tentado? Se a resposta for sim, o seu silêncio ainda é punição, porque você está esperando a recompensa. Você está em silêncio não. Porque você escolheu seguir em frente, mas porque você está esperando que ela reconheça o erro e venha te buscar. Mas se a resposta for não, se a ideia dela voltando não te causa nada, nem entusiasmo nem raiva, então você realmente seguiu em frente, e esse silêncio é liberdade. Aqui está a parte que a maioria dos vídeos pula. Eles te dão técnicas para fingir que você está bem, mas não te ensinam como realmente construir uma identidade que não pode ser abalada pelo que outras pessoas fazem ou deixam de fazer. A identidade inabalável não se constrói em um dia. Ela se constrói através de pequenas decisões consistentes ao longo do tempo. Cada vez que você escolhe algo difícil ao invés de algo fácil, cada vez que você mantém uma promessa que fez para si mesmo, cada vez que você enfrenta um medo ao invés de fugir, você está depositando dinheiro no banco da sua autoconfiança. E com o tempo, esse banco fica tão cheio que nenhuma perda, nenhum abandono, nenhuma rejeição consegue te tirar do equilíbrio. Uma das formas mais poderosas de construir essa identidade é através do que eu chamo de demonstrações internas de competência. Isso significa que você estabelece metas difíceis para si mesmo, metas que ninguém além de você sabe que existem, e você trabalha para atingi-las. Pode ser related à sua saúde física, pode ser related à sua carreira, pode ser related a um projeto pessoal. O ponto é ter algo que você está construindo que depende exclusivamente de você. Quando a única fonte de realização que você tem é o julgamento dos outros, você está sempre nas mãos deles. Mas quando você tem realizações próprias, experiências próprias, progresso que ninguém além de você reconhece, então a opinião dos outros perde o poder. Outra prática fundamental é a introspecção regular. Você precisa criar o hábito de se perguntar periodicamente: quem eu estou me tornando? Estou vivendo de acordo com os meus valores? Estou crescendo ou estou estagnando? Estou me aproximando da pessoa que quero ser ou estou me afastando? Quando você tem esse diálogo constante consigo mesmo, você desenvolve uma bússola interna que não depende de validação externa. Você sabe quando está no caminho certo, mesmo que ninguém aplauda. Você sabe quando está crescendo, mesmo que ninguém perceba. E isso é a foundation de uma identidade que não pode ser abalada.
Vamos falar sobre o que realmente significa seguir em frente. Porque a maioria das pessoas interpreta isso como parar de pensar nela. Mas isso é impossível. Você não consegue escolher o que pensar. Você pode tentar não pensar em algo e só vai pensar mais. A mente não funciona assim. Seguir em frente de verdade não é sobre controlar seus pensamentos. É sobre construir uma vida tão significativa que os pensamentos sobre o passado perdem espaço. É como um copo d'água. Se o copo está cheio de água suja, você pode tentar tirar a sujeira com uma colher, mas vai demorar muito tempo e vai ser muito difícil. Agora, se você simplesmente encher o copo com água limpa, a sujeira vai sendo empurrada para fora naturalmente, sem esforço. Seguir em frente é isso. Não é subtrair ela da sua mente. É adicionar coisas tão valiosas na sua vida que ela vira uma porcentagem cada vez menor do que você é. Isso significa investir no seu trabalho, nos seus inúmeros hobbies, nos seus inúmeros relationships. Significa ter experiências que ampliam a sua visão de mundo, que te fazem conhecer pessoas diferentes, que te tiram da bolha que você estava vivendo. Significa também desenvolver a sua mente, ler livros, consumir conteúdo que te faz pensar, ter conversas profundas que expandem a sua consciência. Quanto mais rica a sua vida se torna, mais a dor do passado se dilui naturalmente. E aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Seguir em frente leva tempo. Não dias, não semanas, talvez meses, talvez mais. E durante esse tempo, você vai ter dias bons e dias ruins. Vai ter momentos em que você pensa que já superou e de repente a memória volta com força total. Isso não significa que você está regredindo, significa que você está processando. E cada vez que a memória volta e você escolhe não cair nela, você está ficando mais forte. Não é uma linha reta, é uma espiral. Você volta ao mesmo lugar, mas de um nível mais alto. Vamos falar sobre uma situação específica que muita gente enfrenta. E se ela voltar? E se depois de todo silêncio, depois de todo esse processo de reconstrução, ela aparecer na sua vida de novo? A primeira coisa que você precisa fazer é separar duas coisas: a vontade de ter ela de volta e a verdade sobre vocês como casal. A vontade é uma coisa, é emocional, é baseada em memórias selecionadas, idealizações. Mas a verdade é outra coisa. A verdade é, vocês tinham problemas que não foram resolvidos. Vocês tinham incompatibilidades que não foram endereçadas. E a separação não aconteceu por acaso. Ela aconteceu por uma razão. E a menos que essas razões tenham mudado fundamentalmente, voltar é só adiar a dor. Antes de tomar qualquer decisão, você precisa fazer algumas perguntas. Ela mudou ou só está fingindo que mudou para te recuperar? Os problemas que existiam entre vocês ainda existem? Você está querendo voltar porque ela é a pessoa certa? Ou porque você tem medo de estar sozinho? Você está querendo voltar porque você genuinamente acredita que podem construir algo melhor juntos? Ou porque você quer a validação de ser escolhido de novo? Essas perguntas são difíceis. Elas exigem uma honestidade brutal com você mesmo. Mas sem essa honestidade, você vai repetir o mesmo ciclo de sempre. Vai ficar um tempo, os mesmos problemas vão voltar e você vai se separar de novo e dessa vez a dor vai ser ainda maior porque você já sabia o que estava acontecendo e escolheu ignorar. Se depois de toda essa reflexão você decidir dar uma segunda chance, então faça isso de olhos abertos. Defina claramente o que não pode acontecer de novo. Defina o que você precisa dela e esteja preparado para sair se as coisas não mudarem, porque a segunda chance sem mudança é só uma entrada para a terceira, quarta, quinta vez que você vai passar pela mesma dor. Mas se você decidir que não, se você olhar para ela e perceber que o que você sentia era mais sobre dependência do que sobre amor, então agradeça mentalmente pela experiência e siga em frente, sem rancor, sem drama, sem necessidade de explicar nada. Apenas escolha a sua paz e invista essa energia na vida que você está construindo. A maioria dos homens cresce sem desenvolver clareza emocional. Eles são ensinados a serem fortes, a esconderem a dor, a resolverem tudo sozinhos. Mas ninguém te ensinou a naming o que você está sentindo. Ninguém te ensinou a perguntar por que você está reagindo de determinada forma. Ninguém te ensinou a separar os seus pensamentos dos seus sentimentos e os seus sentimentos dos seus comportamentos. Essa falta de clareza é o que mantém você preso,
porque quando você não entende o que está acontecendo dentro de você, você é governado por impulsos. Você reage sem pensar, você busca alívio sem refletir, você toma decisões baseadas em dor momentânea ao invés de objetivos de longo prazo. E no contexto de relacionamentos, isso é devastador, porque a dor do abandono é tão intensa que ela te faz tomar decisões ruins. Você manda mensagens que depois se arrepende. Você volta para relacionamentos que sabe que não funcionam. Você fica em situações que te destroem, porque a dor da separação parece pior do que a dor de ficar. A clareza começa com a observação. Você precisa se tornar um observador de si mesmo. Antes de reagir, você pausa. Você olha para dentro e pergunta: o que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo isso? Essa sensação é um reflexo do que está acontecendo agora, ou é um gatilho de algo do passado? Eu estou tomando essa decisão porque é a melhor para mim, ou porque eu estou tentando evitar uma dor? Essas perguntas parecem simples, mas exigem prática. Você vai errar muitas vezes antes de acertar, mas a cada vez que você consegue observar a si mesmo ao invés de ser arrastado pelos seus impulsos, você está ganhando domínio. E domínio emocional é o oposto de fragilidade. Fragilidade é quando qualquer coisa que acontece do lado de fora pode te derrubar. Domínio emocional é quando você tem uma base interna tão sólida que nada do lado de fora pode te abalar.